Posso falar? E aí, molecada, beleza? Vamos para mais uma aula. Vamos para o conceito hoje de corrente elétrica, desvendar esse conceitozinho que é muito legal, tem tudo a ver aí com as nossas vidas cotidianas. Então, hoje eu vou explicar o conceito, é uma aula rápida, tem bastante coisas para dar dicas para vocês. Vamos começar com o conceito. E mais para frente, essa parte de corrente elétrica, ela está inserida em muitos exercícios e problemas de vestibular, tá? É uma coisa do dia a dia mesmo. Vem cá, filha, vem cá. Vem dar um oi pro pessoal, mandar um beijo. Deixa a partinha aí. E... Oi. Manda um beijo. Dá tchau. 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 Aí. Então vamos embora? Bora lá? Então, hoje o conceito é corrente elétrica. Basicamente, corrente elétrica é fluxo ordenado de carga elétrica que percorre um condutor elétrico. O que é um condutor elétrico? Um fio elétrico, aqueles que tem dentro da tomada, sabe? Aqueles que tem de várias cores, tem vermelho, tem preto, tem amarelo, tem de várias cores, tá? Aquilo é um condutor elétrico. O nome certo é condutor, mas popularmente conhecido como fio elétrico. Beleza? Então vamos desvendar o que é isso. O que vem a ser esse fluxo ordenado de cargas? Bem, basicamente é o seguinte. Se a gente pega um fio elétrico e a gente dá um zoom nele, lá na parte de metal, não na parte de borracha, tá? Aquela capinha colorida, aquilo lá é para isolar o seu condutor. Já vou explicar o porquê de ter aquela capinha. Lá dentro do condutor, se você desencapar ele, vai ter um metal, que geralmente na maior parte dos condutores elétricos é cobre, tá? Já vou explicar mais para frente, nas próximas aulas, que é a parte de resistência elétrica, por que é cobre o condutor elétrico, do que o metal utilizado. Mas, se a gente der um zoom, né, lá dentro do nosso condutor, eu tentei fazer um esquema aqui, tá? Às vezes ficou meio ruinzinho aí, mas acho que dá para explicar. Eu gosto de explicar desse jeito. Se eu der um zoom, nós vamos ver dentro do condutor. O condutor é esse cilindro aqui vermelho, tá? Esse cilindrinho aqui. E se eu der um zoom, eu vou ver a liga metálica, os átomos de cobre, tá? De metal. Os átomos, numa liga metálica, eles estão um pertinho do outro, um juntinho com o outro. Ah, professor, só tem cobre? Não, tem outros metais também, mas predominantemente é cobre. Um está juntinho do outro, ok. E aí o que acontece? Os elétrons, eles ficam virando aí, zoom, 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 girando em torno do núcleo do átomo, só que lá na camada de valência, lá na última camada, vocês devem lembrar das aulas de química que o último elétron o elétron da última camada dos metais, geralmente, eles não ficam muito bem ligados ao átomo, né? Qualquer coisinha tira eles. Eles são na verdade, meio indesejados pelos átomos de metal, né? O sódio, o potássio, ele tem aqueles elétrons lá no final da camada que eles não gostam muito. Então, qualquer coisinha, some daqui. E eles somem. Então, o que acontece? Quando está o condutor normalzinho lá, quietinho, esses elétrons da última camada ficam pulando de átomo em átomo, só que de uma forma caótica, sem ordem. Um vai para lá, o outro vem para cá, o outro vai para frente, o outro pula para trás. Então fica um negócio chamado de nuvem de elétrons pairando a superfície do metal. O interessante é que é na superfície do metal, tá, gente? Ele fica assim uma nuvem, obviamente que você não enxerga, né? Porque elétrons são extremamente pequenos. Então fica aquela nuvem de elétrons pairando. E é um movimento caótico. Mas aí o que acontece? Eu venho e faço a seguinte magia. Eu pego uma placa positiva, coloco desse lado. Por que desse lado, professor? Porque eu quis. E pego uma placa negativa e coloco desse lado do condutor. O que vai acontecer? Placa positiva, placa negativa, vai surgir um campo elétrico, que eu representei aqui com as minhas flechas, meus vetores pretos, o E aqui. Um campo elétrico, que legal.
esse campo elétrico vai atuar nos meus elétrons da última camada, tá? Da última camada. Esse campo elétrico vai atuar sobre eles e vai acontecer o quê? Tem carga, tem campo elétrico, vai surgir uma força elétrica. Essa força elétrica vai empurrar os elétrons para um certo lugar. Qual é esse lugar? Bem, o elétron é negativo, como nós já sabemos, né? O elétron tem carga negativa, então ele vai para onde? Ele vai para o positivo. Concorda comigo? Esses elétrons da última camada começam a seguir a linha de campo elétrico e eles são atraídos pela placa positiva e repelidos pela placa negativa. Então eles começam a pular de átomo em átomo, até chegar na placa positiva, de uma forma ordenada, de uma forma, todos eles seguem o mesmo caminho. Então, o elétron que estava nesse átomo pula para este, o que estava desse pula para este, depois para este, e vão pulando, e vão pulando. Isso cria um fluxo de elétrons, um fluxo gigantesco de elétrons passando pelo condutor. Obviamente, não tem só 4 elétrons, tem bilhões e bilhões de elétrons dentro de um condutor. Esse fluxo de elétrons ordenado gera a minha corrente elétrica. E aí, obviamente, tudo vai depender aí, para essa corrente elétrica acontecer, da intensidade do campo elétrico, da resistência do condutor, que nós vamos falar depois, mas a base de corrente elétrica é isso, fluxo ordenado de elétrons, ok? Ah, professor, mas isso não tem uma placa positiva e nem uma placa negativa. Como que eu faço isso acontecer? Usando uma pilha. Uma pilha vai gerar dentro do seu condutor um campo elétrico. Uma pilha, uma bateria, ou também se você ligar na tomada. Se você não ligar na tomada, vai gerar também um campo elétrico, tá? Só que um pouquinho diferente esse campo elétrico. Bem, basicamente é isso, fácil. Tá tendo um fluxo, mas fluxo, como vocês sabem, não sei se vocês lembram das aulas de física do primeiro colegial, que nem se eu tenho uma mangueira para jogar água lá no jardim. O que vem a ser fluxo? Fluxo é a quantidade de água que sai por uma quantidade de tempo. Então eu quero saber qual que é o fluxo de água que sai da minha mangueira. Bem, eu pego um balde, eu sei que o balde tem lá 10 litros de capacidade. Na hora que eu ligo a torneira, eu aciono o meu cronômetro. Esse cronômetro, do jeito que eu aciono o cronômetro, a água começa a fluir pela mangueira e eu vou lá, medindo, né? Na hora que encher o balde, 10 litros eu paro o cronômetro. Opa, tenho 10 litros, levou 30 segundos. Então basta você fazer o quê para conhecer o fluxo de água? Divide 10 litros de água por 30 segundos. Você vai ter o seu fluxo de água em litros por segundo. Como aqui também é fluxo, só que de carga elétrica, a fórmula é a mesma coisa. Está aqui, ó. I, que é a corrente elétrica, igual a Q dividido por T. O Q é a carga elétrica. Ah, então não vai usar o número de elétrons, professor? Não. Você não vai usar o número de elétrons. Você vai usar a carga do elétron, que é medida em coulombs, dividido pelo tempo, que é em segundos. A base aí de tempo na física. Essa corrente elétrica, ela tem a sua unidade primordial, né? Coulomb por segundo, carga por tempo. Mas ela levou um outro nome em homenagem a um físico aí chamado de Louis Ampère. Então, a unidade de corrente elétrica leva o nome de ampere. Muito difícil você ver coulomb por segundo, tá? Nos problemas de vestibular. Mais comum, mais utilizado é o ampere, tá? Ampère. Ele era francês. Ok? Outra coisa, estava esquecendo de explicar para vocês. Isso é pegadinha, tá? Isso daí mata você no seu vestibular. Qual que é a pegadinha? Vocês estão percebendo que os elétrons aqui, né, nesse esquema que eu fiz, eles estão indo da direita para a esquerda, tá? Nesse sentido. Então tá aqui, ó, fluxo de elétrons. Só que lá antigamente, eles achavam, os físicos, os químicos,
Eles achavam que não eram os elétrons que causavam a corrente elétrica. Eles achavam que eram os prótons, os caras que ficavam no núcleo. Na verdade, eles não sabiam como que era o átomo, né? Então eles achavam que era uma carga positiva em vez da negativa que fazia todos os fenômenos elétricos, né? Ligar a lâmpada, né? Dar aquele choquinho. E aí, o que aconteceu? Eles acharam melhor, né? Eles convencionaram que a corrente elétrica ela vai ao contrário do fluxo de elétrons. Então, se o fluxo de elétrons está vindo para cá, a corrente elétrica é no sentido oposto, para lá. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho para você, tá? Então, sempre no sentido contrário. Isso daí tem pegadinha, tá? Isso daí mata mesmo no vestibular. Lembre-se disso, ok? Beleza. Agora, professor, você disse que tem que usar metais para fazer isso daqui acontecer, né? Sim. Tem que usar metais, porque os metais são bons condutores elétricos. É o que eu coloquei aqui. Os metais são bons condutores elétricos. Um pequeno campo elétrico que você aplica no condutor, os elétrons já começam a pular de um átomo para o outro. Eles já fazem isso naturalmente, sem campo elétrico, só que de forma desordenada. Mas existem também os isolantes elétricos. Tá? Os isolantes elétricos, eles são a metais. Borracha, plástico, madeira, todos esses materiais que são feitos à base de carbono, né? De cadeias carbônicas, eles são ruins, eles são maus condutores elétricos. Também conduz mal a temperatura, tem a ver também, né? Coisa aí de segundo colegial. Por que, professor? Porque o metal, os elétrons da última camada saem muito facilmente. Agora, os metais como o carbono, vou usar o carbono porque ele é o mais recorrente aí, né? É o mais comum. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. E ele não quer perder esses 4 elétrons de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, quando você coloca um campo elétrico, digamos que em vez de usar um metal aqui, eu coloco um pedaço de borracha, né? O que vai acontecer? Os elétrons não saem. Os elétrons eles não pulam de um átomo para o outro. Eles não saltam. Eles ficam lá, girando em torno do seu átomo, do seu núcleo de carbono. Mas, né, obviamente, usando campos elétricos aí do nosso dia a dia, né? Da tomada, pilha, bateria. Se você colocar lá, você não vai tomar choque, né? Por isso que o cabinho, o fio condutor, ele é encapado com uma película de borracha, de modo que, se tiver ligado a lâmpada do seu quarto e você colocar a mão, digamos que a tomada esteja para fora, e você coloca a mão no fio, você não toma choque, tá? Você não toma um tranco. Mas tem um porém. Isso daqui, condutor e isolante, tá no dia a dia. Mas se o campo elétrico for extremamente forte, não tem átomo que segura o seu elétron. Como assim, professor? Digamos, se você está andando lá, num lugar bem plano, não tem nada, não tem árvore, não tem prédio, não tem poste, num campo, digamos assim. E aí está começando a juntar aquelas nuvens. Se cair um raio na sua cabeça, você pode estar usando a bota de borracha mais grossa que tiver, tá? Pode ser grossa desse tamanho assim. Você vai tomar o raio, você vai conduzir a eletricidade, ela vai passar pela borracha. Por quê? Porque o campo elétrico gerado aí, a diferença de potencial entre a nuvem e o chão é extremamente forte. E ele consegue arrancar os elétrons da última camada do carbono e fazer eles pularem, tá? Então esse negócio de condutor e isolante é meio relativo. Não existe isolante total, perfeito. Não existe. Não existe, tá bom? Se o campo elétrico for forte o suficiente, ele vai arrancar, como um raio, tá bom, gente? Então, não adianta aí usar botina, andar de botina aí lá na chuva,
achando que você está isoladão do raio que você vai tomar na cabeça, tá bom? Ok, já expliquei tudo, vamos fazer uns exercícios. Esse daqui é bem simples, bem de boas, então vou deixar para vocês tirar o print da tela aqui, da luzinha de mim aqui, e aí nós partimos para o exercício. Beleza? Luz apagada, bora fazer um exercício aí. Um fácil primeiro, tá? Bem simplesinho, tá na tela. Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Pela seção reta de um condutor de cobre, passam 320 coulombs de carga elétrica em 20 segundos. A intensidade de corrente elétrica no condutor vale letra A, B, C, D e E. Voltando aqui para mim, então, essa é bem simples. Vamos pegar aí o que ele passou para nós. Primeira coisa, ele fala que passam 320 coulombs, isso é carga. Que 320 coulombs. Fácil. Em 20 segundos, o que é 20 segundos? Tempo. Tempo para você. 20 segundos. O que ele quer saber? Corrente elétrica. I. Eu não sei. Facinho, né? I é igual a Q dividido por T. Fácil, I igual a Q dividido por T. Essa é a fórmula original de corrente elétrica, tá? Depois tem outra fórmula que vai utilizar outras duas grandezas aí para descobrir corrente elétrica. Vamos chegar nela lá, tá bom? Primeiro essa. E quanto tempo, né? Quando você encontra com alguma pessoa, esqueci de mostrar para você como que você decora essa formulazinha, né? Você vê aquele seu colega, que faz muito tempo que você não vê, né? Tem seu parente, aquele primo chato que você tem. E quanto tempo, né? Você faz aquela carinha, né? De bunda, né? E quanto tempo, né? As piadas são ruins, tá, gente? Vocês se acostumam. Então vamos lá. O que você tem então? Simples. Você tem carga 320 e você tem tempo 20. Opa, cortou o zerinho aqui, ó. Pega do açougueiro aqui. Zero em cima, zero embaixo, corta. 32 dividido por 2, 16. 16 o quê? Coulomb por segundo. Não, ampere. Pode usar o coulomb por segundo? Pode. Só que no exercício está em ampere. 16 ampere, tá? Está aí sua resposta, que é a letrinha D. De doideira, né? Essa é fácil, hein? Essa foi muito simples. Daqui é só para o conceitozinho, tá? Mas foi de vestibular, tá? Foi aí de Caxias do Sul. Bora fazer outro? Vou deixar aqui para vocês tirar o printão e a gente já parte para o próximo. Vamos lá? Luz apagada. Vamos para o segundo exemplo aí. Tá na tela. Universidade Federal de Alagoas. A corrente elétrica no filamento de uma lâmpada é de 200 mA. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, pode-se concluir que em 1 minuto passam pelo filamento da lâmpada letra A, B, C, D e E. Tá aí, voltando aqui para mim. Então, vamos anotar o que o nosso problema nos deu. Primeiramente, ele dá o quê? Ele dá a corrente elétrica, o I. 200 miliampere. Você pode usar como Mzinho aqui? Não. Então você vai ter que transformar. O mili é 10 a menos 3. Então é 200 vezes 10 a menos 3. Ampere. Mas assim tá meio estranho, né? O que eu vou fazer? Vou pegar a vírgula e vou dar 3 casas para lá, para a esquerda, né? Porque é 10 a menos 3, vai virar 0,2 amperes. Miliampere é uma unidade muito utilizada aí na elétrica, tá? Acostume-se com ela. Então, corrente 0,2 amperes. Ele fala que a carga elementar do elétron é 1,6. Então, a carga elementar do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok. E ele pede quanto passam pelo filamento, quantos elétrons ou prótons aí que passam em 1 minuto.
tempo. 1 minuto. Só que a gente não usa minutos, tá? A gente usa segundos. 1 minuto são 60 segundos. 60 segundos. Quem assistiu esse filme? Nossa, professor do céu, você desenterra cada coisa, hein? 60 segundos. Beleza. Ah, professor, fácil, né? E quanto tempo? Né? E quanto tempo? Beleza. Só que ele te deu carga? Ah, ele deu aqui, ó, do elétron. Não, ele te deu de um elétron. Ele não deu da quantidade de elétrons, né? Não te deu. Então aqui, ó, você vai ter que fazer uma coisinha antes para achar, porque ele quer, na verdade, a quantidade aí de elétrons que passam pelo condutor. Ele te deu a corrente, te deu o tempo. E ele quer a quantidade de elétrons, ele não quer carga elétrica. E ele te deu a carga de um único elétron, beleza? Então nós vamos ter que usar uma outra fórmula para resolver esse problema. Por isso que esse exercício é um pouquinho mais difícil que o anterior, tá? Vamos achar primeiro, a gente já tem corrente, tem tempo, vamos achar primeiro a carga. Depois a gente vai para outra fórmula para calcular a quantidade de elétrons, tá? Vamos lá. I 0,2, né? Lá, 0,2. O que? Não sei. E o tempo, 60 segundos. Tá embaixo, passa multiplicando, né? 60 vezes 0,2. É o meu Q. Q. Então, Q é igual 60 vezes 0,2, 12 coulombs. 12 coulombs. Ok. Eu achei a minha carga. Agora, eu preciso achar a quantidade de elétrons. Aí a gente volta lá no começo do conteúdo do terceiro ano, que é carga elementar. Qual é a carga, quando você vai calcular a quantidade de carga que está em excesso ou em falta de um corpo eletrizado, você usa qual fórmula? Essa daqui, ó. Q igual a N vezes I. Que é a carga, o N é o número de elétrons sobrando ou faltando, né, no corpo, e E é a carga elementar de um elétron. Beleza? Como você decora essa fórmula? Quem nunca enganou? Quem nunca enganou? Jesus. Jesus nunca enganou. O resto, né? O resto é o resto. Então vamos lá. Quem nunca enganou? Quem é a carga? 12 coulombs. 12, você vai colocar no lugar do Q. Qual é o N? É o que eu quero descobrir. E o E está aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Show de bola! Vai fazer o quê? Passar dividindo. 12 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a N. N, vamos inverter a fórmula, ficar mais fácil. 12 dividido por 1,6, vamos fazer aqui do ladinho. Nossa, vai dar um trabalhinho, né? 12 dividido por 1,6. Tá aqui, põe um zerinho, tira a vírgula. Nossa, virou um mais aqui. Aí. 12, 120 dividido por 16. Então, 12 não dá, tem que ser 120. 16 vezes quanto que chega aí perto de 120? 32. Vamos fazer vezes 4. Não, vezes 4 não vai dar. Vezes 8. Vamos ver vezes 8. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Opa, passou. Então é vezes 7, né? 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Opa, 112. 112. Então é 7 aqui. 112. Aí faz aquele menuzinho, né?
Corta o 2 aqui. 1, 10. 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 8 não dá, então põe uma vírgula, põe um zerinho aqui. Beleza? Faz de novo. 16 vezes quanto para chegar perto do 80? 16, eu acho que é 5, né? 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Opa, show de bola. 80 aqui, zerou a sua conta, 7,5. Gente, tem que saber fazer a divisão, tá? Porque vai chegar lá no vestibular, você tem que fazer isso na mão, tá? E aí, 10 a menos 19, ele está embaixo da divisão, ele vai subir, ele vai para arriba. Quando ele vai para arriba, ele de menos, ele vira mais, então fica mais 19. O que? Elétrons. Elétrons. Por que elétrons, professor? Porque corrente elétrica é fluxo de elétrons, carga negativa, tá? Nas respostas aí tem elétrons e prótons. O que tem prótons você arranca, os prótons não saem do átomo, do núcleo do átomo, senão seria uma reação nuclear, tá? Isso vocês não veem no ensino médio, só quem vai fazer física aí que vai ver isso daí, tá bom? Então, deu 7,5 vezes 10 a 19 elétrons, que é a letra D. De novo, letra D, delícia. Beleza? Fácil, né? Essa daqui não era tão facilzinho, não. Um conceitozinho aí do começo do ano. Quem nunca enganou? Quem igual a ME. Ok? Pessoal, terminado. Vou dar uns passinhos aqui para vocês copiarem aí, né? Tira aquele printão. Show de bola. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. E forte abraço. Se inscrevam no canal. Tem mais aulas aí para vocês. E fui!